quem te ama. A angústia bate em seu peito, você não tem mais o que fazer. Você sempre chora, não tem ninguém pra te ajudar. Apenas dobrem os joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Até sem palavras ele vai te responder, pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o seu sofrer, a sua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Dobrar os seus joelhos, em tuas lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavra mais pra pedir. Quem deu ao sofrimento, que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder, pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o seu sofrer, a sua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que até mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras ele vai te responder, pois ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, aleluia, mesmo antes de falar. Ele conhece o seu sofrer, a sua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que até mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia, tá bom, vou parar aqui porque essa foi tremenda. Glória a Deus, vou parar com esse louvor aqui porque falou tudo. Ele conhece a sua dor, mesmo quando chora, ele sabe o que nós vamos pedir. É uma resposta de oração, né, o que nós estávamos ministrando aqui, que ele já sabe o que nós vamos pedir, antes mesmo de abrir a boca e clamar. Então, quando nós choramos, ele sabe o que nós estamos precisando. Deus sabe de todas as coisas, tudo que nós precisamos, antes mesmo de abrir a boca e pedir. Então, continua firme, continua buscando, continue orando, que a resposta da sua oração está prestes a chegar. Pai, no nome de Jesus, nós glorificamos o Teu nome aqui neste lugar, Senhor, nesta casa de oração, e queremos apresentar o louvor, a adoração neste momento, a oração também que foi feita neste lugar, Senhor.
o Senhor possa estar recebendo agora a oração e o nosso louvor, a gratidão do teu povo, Senhor, e a cada momento que estamos louvando, adorando, cremos que o Senhor está, Pai, recebendo o nosso louvor e está derramando as bênçãos sobre nossas vidas, meu Pai. Pai, no nome de Jesus, assim pedimos que o Senhor possa estar recebendo o nosso louvor esta noite, e assim pedimos e agradecemos. Amém? Vamos comigo hoje, amados irmãos, em Êxodo, livro de Êxodo. Saúde os irmãos em casa, os irmãos da paz do Senhor Jesus. Bem-vindos e bem-vindas. Estamos Êxodo 14. Podemos começar aqui em 13, Êxodo 13, no 21 e 22. Deus abençoe, bem-vindos. Vão compartilhando, vão passando aí a palavra. Amados irmãos, as palavras têm sido muito fortes, abençoadas. E nós temos pessoas que nos acompanham já há tempos, né? E parece, amados irmãos, que não está fazendo efeito, mas está fazendo efeito sim. Apesar de todos os contrários, porque nas redes sociais, irmãos, a palavra não está chegando, porque tem impedimento. Antes, no YouTube, muitas pessoas assistiram. Hoje, 3 pessoas, 5, uma, as lives que a gente manda para lá, porque está tendo impedimento. Quanto mais nós falamos, como palavra que foi ministrada, juízo final, Apocalipse, se nós ministrarmos aqui, irmãos, coisas que não traz salvação, muita gente vai ouvir. Mas quando é palavra de salvação, as próprias redes sociais, elas barram, não deixam, porque vai engrandecer o nome de Jesus e vai saquear o inferno. Então, esse mundo jaz no maligno. Portanto, irmãos, as palavras, tem pessoas recebendo, mas há bastante impedimento, tá? Tem pessoas que Deus tem trabalhado muito aqui através das nossas lives. São pessoas que fazem obra e tudo e estão crescendo, né? Recebendo bastante, tá? Então vamos lá, presta atenção no que vai ser ministrado hoje. Êxodo 13, 21 e 22, está escrito assim, ó: e o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de dia da face do povo a coluna de nuvem, e de dia nem a coluna de fogo de noite. Aí ministramos um pouquinho aqui do 14, 15. A passagem do mar, a passagem pelo meio do mar, tá? Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém? Vamos orar? Senhor, estamos diante da tua palavra em Êxodo, a qual, Senhor, nós não podemos interpretar pelo nosso próprio entendimento. Pedimos ao Espírito Santo a intervenção da palavra, que possa vir aos nossos corações, como lhe apraz, que seja, Senhor, para aprendizagem, que seja, Senhor, para que nós possamos aprender um pouquinho mais, estar mais próximo do Senhor, através desta mensagem, desta palavra, seja para a glória do teu nome e edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor, Débora, bem-vinda também. Nós estamos ministrando Êxodo 13, 21 e 22 e 14, a partir do 15.
Estamos ministrando, irmãos, sobre a passagem pelo mar, é o Mar Vermelho, né? A passagem do povo de Israel pelo mar. O que nós aprendemos aqui no 21 e 22? Que diante do povo ia de noite uma coluna, uma nuvem, de dia uma nuvem para guiar pelo caminho, e de noite uma coluna de fogo. Então, amados irmãos, todo o tempo que o povo de Deus caminhava pelo deserto, eles eram guiados por Deus. Eram guiados por Deus. Nós aprendemos o que, irmãos? Olha, o povo que saiu do deserto, era o povo que saiu do Egito, eles eram uma multidão. Uma multidão. Eles entraram lá com 70 pessoas e saíram com quantos? 600 mil, só homens, sem contar as crianças. E uma outra mistura de raças também, e mais os animais. Então era uma multidão, irmãos. Era uma multidão que saíram de lá, depois de todo o êxodo aqui, né? Depois de toda o que Deus fez, os 10 mandamentos, as pragas que Ele mandou, as pragas, e tudo que houve lá para tirar o povo do Egito, né? Mas Deus estava no controle de tudo isso, tanto de enviar aquelas pragas, quanto de endurecer o coração do faraó. O que nós entendemos com isso? Que Deus está no comando de tudo. Tudo que nós passamos, irmãos. Deus comanda o bem e o mal. Tudo. O mal não ataca sem a permissão do Senhor. E Deus está no controle de todas as coisas. Marchava uma nuvem, né? E uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo. Então de dia uma e de noite outra. Ia na frente e atrás, cuidando, né, do povo. Então nessa primeira passagem nós aprendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está cuidando do teu povo. Mesmo que esteja passando um deserto, mesmo que esteja passando, amados irmãos, um momento de dificuldade. Quando nós saímos do Egito, há um deserto para atravessar. Toda vez que sai do Egito, irmãos, o Egito pode ser aonde nós estamos passando assim, Deus tirou daquele lugar. Então agora vai haver um deserto até estabelecer, se fortalecer, ficar forte. Porque quando sai do mundo, irmãos, ainda tem o rastro do mundo querendo puxar de volta. Está entendendo, igreja? Alguém assim que saiu do mundo e veio para Jesus, o mundo quer puxar de volta, o inimigo quer arrastar para trás, o inimigo não quer deixar, ele não quer perder. Por isso está passando talvez no deserto. E esse deserto, irmãos, ele vai passar, vai acabar. Às vezes você chega num ponto e fala assim: eu não consigo mais, não dá mais, eu não tenho mais para onde ir, fechou tudo, está sem saída. E acontece isso aqui, olha só, o 14, no versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Olha só, Deus, Ele tem um propósito em todas as coisas. Não tem saída, Deus vai fazer abrir o mar. Amados irmãos, a Bíblia não vai falar aqui, mas os estudos relatam que a passagem, ela tinha mais ou menos, irmãos, naquela época, uns 20 quilômetros. Era a passagem mais próxima do Egito, uma distância do Egito à Arábia Saudita. Então era um espaço de mar mais assim próximo, mais ou menos naquela época. E tem até hoje. Hoje é mais, hoje é 40 quilômetros, 50 quilômetros.
E lá era 20. Os estudiosos afirmam, né? E esse povo de Israel, eles passaram naquele mar, mas em seco. Eles andaram uma noite inteira. A Bíblia vai falar que eles caminharam a noite inteira. Foi uma noite. Porque eles estavam fugindo do povo dos egípcios, do exército de Faraó. Olha só, acompanha comigo. Eles passaram em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem, 17, tá? Para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Ou seja, Deus falou com Moisés: olha, fende aí, à beira da praia, o mar vai abrir. Olha só, Deus falando, e Deus fez acontecer. Como que o mar se abriu? Eu não sei. Milagre de Deus. Como que o mar vai se abrir para você passar? Eu não sei. Mistério de Deus. Mas Deus pode abrir todas as portas. Deus pode abrir esse mar para que o povo possa passar. E aí abriu 2 muralhas de água, assim, ó, separou o povo passar. 2 muralhas de água. Então o mar se abriu, porque Moisés tocou, mas Moisés não fez porque ele quis, porque Deus ordenou, foi ordem de Deus. Por isso, quando se obedece à ordem de Deus, acontece um milagre, acontece. Então o que aconteceu ali? Ele falou: olha, vai abrir, o povo vai passar, e Deus falou que ia endurecer o coração lá do faraó para mandar o povo também, os soldados egípcios passarem, correr atrás também. Mas ia protegendo o povo de Israel. Ele ia protegendo, né? Então, o povo entrou e caminhou, irmãos. Foram caminhando. Atravessaram a noite inteira. A Bíblia fala aqui, ó. Só que olha só, que 19, né? Não, 18, né? E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó e nos seus carros e nos seus cavaleiros. O que é isso aqui? Glorificado que ele fala? É que ele ia acabar com aquele exército. Deus ia mostrar para aquele exército que aquele povo era protegido por ele. Era o povo de Deus. 19. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e o pôs atrás deles. Ou seja, agora o mar se abriu, e o anjo que ia na frente, a coluna de nuvem também, que ia na frente, foi lá para trás. Para quê? Para proteger o povo. Ia protegendo. Então, mesmo que o exército egípcio viesse mais próximo, eles não conseguiam chegar. Não conseguiam ver eles. E eles passaram, irmãos. Olha só. 20. E lá entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para que estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou ao outro lado. Ou seja, não se aproximava, porque já havia proteção, eles não conseguiam ver, certo? É isso mesmo. Então o exército inimigo não via o povo de Deus. Olha como Deus trabalha, irmãos. Quando nós somos protegidos por Deus, irmão, o inimigo vai atacar, não te acha. O cavalo lá do inimigo vai tentar alguma coisa contra a sua vida, não consegue. Porque há um anjo guardando. Todos os servos de Deus estão guardados pelos anjos, irmãos. Estão guardados. Então, tudo que o inimigo vai tentar não dá certo, dá tudo errado. Dá tudo errado. Vai fazer uma bruxaria, não pega. Vai fazer uma macumba, não dá certo. Eles próprios falam: ó, contra isso aí eu não consigo. Não dá. Por quê? Porque é servo de Deus. Irmãos, eu aprendi uma coisa com o pastor João, né? O pastor João, né? Foi trabalhou com a gente aqui muitos anos. O pastor João, antes de se converter, ele trabalhou em terreiro. Ele contou para nós aqui que até os ossos dos servos de Deus, a macumba não pega. Eles não conseguem fazer nada lá no cemitério.
Porque eles falam, isso aí era servo de Deus. Olha só que tremendo, irmãos. E ele conhece essa área porque ele praticava lá. Então, para você ver como que Deus protege os seus. Até isso não consegue, tá? Então, é sabedoria no mundo espiritual, tá? Aprendizado. Então, amados irmãos, eles iam protegidos, tá? 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. As águas foram partidas. 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. Olha só, amados. Então, quando Moisés obedeceu, ele fendeu ali, tocou, né, a vara, o mar se abriu, fez 2 muros assim, ó, segurando as águas. Como que aconteceu? Milagre de Deus. Deus pode fazer todas essas coisas, irmãos. O impossível para nós não é nada para Deus. Então Deus pode abrir o mar para você passar. Deus pode abrir essa parede aí que está aparentemente tudo fechado. Deus pode abrir uma porta, tá? Seguindo. E os egípcios, 23, e os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até ao meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. 25. E tirou-lhes as rodas de seus carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: falaram, fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Olha só, Deus tocou naqueles carros. Carros eram aqueles chama birra, é birra, né? Que ficava 2 homens assim em cima e o cavalo puxava, 2 cavalos puxavam. Eram os carros de guerra deles na época. Então o exército egípcio passou atrás do povo de Israel. Quando chegou lá no meio do mar lá, Deus quebrou as rodas dos carros. Ele já ia arrastando, ele já não podia voltar. Não tinha como eles voltarem mais. Aí eles reconheceram: olha, esse povo aí tem um Deus. Esse Deus está pelejando por eles. E a gente não consegue. E aconteceu isso aí. Olha só, 26, né? E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Aí segue, 27. Então Deus ordenou de novo a Moisés: olha, estende a mão aí, toca lá, porque a água vai agora. O povo já tinha atravessado, né, gente? Então aí o povo de Israel já tinha saído, atravessou. Já estava atravessando. Aí aconteceu isso aqui. Agora Deus vai acabar com aquele povo, com o exército egípcio, né? Vai acabar com o exército de Faraó. 27. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Olha só, porque as águas cobriam os carros e os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, e a sua mão direita e a sua mão esquerda. Então, amados irmãos,
o povo de Israel, que é o povo de Deus, eles atravessaram o mar durante uma noite. Pode ser 12 horas, né? A noite inteira. Não era escuro, porque Deus ia clareando, eles atravessaram. Já o soldado egípcio foi engolido pelas águas, porque Deus ordenou a Moisés para tocar, para estender a mão para que a água voltasse no lugar dela. Eles ficaram totalmente perdidos e o mar engoliu a todos e todos ficaram ali. O que isso representa, irmãos? Na arqueologia, eu já falei isso uma vez, na arqueologia bíblica, nos estudos, revelam que foram encontrados restos dessas carroças lá no mar. Que é verídico, é verdade, a Bíblia fala a verdade, irmãos. A Bíblia é verdadeira. Porque encontraram pedaços. Isso estamos falando de quantos mil anos? Então eles encontraram já pedaços desses carros lá. Nas nossas épocas agora. É a arqueologia, tá? É o estudo das coisas aí do lado do passado, tá? E eles estão em museu e tudo isso. Então assim foi a história, irmãos. Como Deus salvou o povo de Israel, né? É o 30, né, mulher? Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Olha só, fogou todos. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu ao povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. O que aconteceu, amados irmãos? Então, aqui para a gente fechar. Deus deu vitória ao povo, mesmo com perseguição forte do exército de Faraó. Deus, ele abriu o mar, Deus esperou o povo passar, Deus guiou o povo para fechar o mar em cima dos inimigos. O que nós aprendemos com isso, meus amados irmãos? Que mesmo diante de toda dificuldade, Deus pode abrir uma porta, Deus pode abrir este mar para que você possa passar. Portanto, não se desespere, portanto, não se assuste com nada, continue assim como Moisés seguiu guiando o povo, através dos ensinamentos de Deus, através da ordem de Deus, que a ordem de Deus para nós é esta palavra, é a palavra do Senhor. Então continue seguindo esta mensagem, continue seguindo esta palavra, que hoje é Deus falando conosco, que mesmo que esteja difícil, Deus pode abrir o mar, Deus pode abrir uma porta, Deus pode abrir algo que você está esperando. Por isso não se desespere, que o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Assim como nós oramos aqui, essa palavra ela vem confirmar essas orações que nós fizemos aqui, e a oração que você tem feito também. Que Deus, ele sabe, Deus, ele conhece, e Deus, ele abre portas. Deus, ele abre o mar, assim como ele fez, tá? O mar pode ser toda dificuldade que você está tendo. Deus vai abrir todas essas portas, Deus vai abrir todo este mar para que você possa passar. E o inimigo vai ficar lá, como aconteceu aqui com o exército de Faraó. E Deus conhece e sabe de todas as coisas. E tudo é feito por Deus e permissão de Deus. Portanto, marche, não pare. Continue, porque o Senhor é contigo. Amém? Vamos lá, Murilo. Essa foi a história da saída. O que significa êxodo? Acabei de falar, saída. Isso mesmo, glória a Deus, isso aí, maravilha. Então, para tudo tem uma saída, êxodo. Diante de Deus, Deus prepara tudo, tá? Pai querido, amado Deus, nós apresentamos a palavra, nós apresentamos o teu povo, Senhor, que eu creio que aprendeu algo nesta noite, creio que é algo importante, Senhor, o Senhor ministrou em nossos corações, que em todo momento, que tudo parece estar perdido, há uma saída, e o Senhor é aquele que coordena tudo, o Senhor é aquele que permite tudo, o Senhor é aquele que sabe de tudo, que ouve a nossa oração e sabe de tudo que nós precisamos antes mesmo de abrir a boca e pedir. Portanto, nesta noite, ó Pai, de oração, esta noite preciosa, Senhor, a qual ouvimos a Tua palavra, uma palavra, Pai, de portas abertas, uma palavra, Senhor, que se abre o mar,
Mesmo quando não tem mais saída, o Senhor é aquele que abre as portas, o Senhor é aquele que traz uma luz. E assim, meu Pai, eu entrego diante do Senhor essa palavra, e cada um de nós, o que nós precisamos, o que nós oramos, o que nós pedimos, colocamos diante do Teu trono da graça, Senhor, e assim que o Senhor possa estar concedendo a cada um, Pai, conforme a Tua vontade. E assim, Pai, nos fortaleça para seguir caminhando, para seguir, Pai, o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. E assim, Pai, pedindo as Suas bênçãos e que possamos, Pai, ouvir e obedecer e marchar. Assim pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Estaremos de volta no próximo culto, domingo, se Jesus assim permitir. Boa noite. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. Fiquem na paz. Deus abençoe.